Um novo dia se inicia e antes de qualquer coisa, nós precisamos voltar os nossos olhos para o alto. A palavra declara em Salmos: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é nesse socorro que nós confiamos, é nessa presença que nós descansamos. Por isso, eu quero orar com você logo no começo deste vídeo, pedindo que a presença de Deus invada a sua casa, o seu coração e a sua família. E eu já te faço um convite. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esta palavra vai transformar o seu dia. Fica até o final, porque o que Deus preparou aqui pode ser exatamente a resposta que você vinha buscando em oração. Vamos juntos, porque eu creio que hoje o céu vai tocar a sua vida de uma forma especial. Quando o sol ainda nem se levantou totalmente e o céu guarda aquele tom entre o azul e o dourado, há um convite que não vem de homens, mas do próprio Deus, chamando cada um de nós a abrir o coração antes mesmo de abrir as janelas. A palavra declara no Salmo 5:3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Veja que o salmista não trata a oração como último recurso, mas como primeira necessidade. Ele não corre para resolver a vida com as próprias mãos. Ele se inclina diante de Deus e confia que ao falar com Ele, o dia inteiro será conduzido sob direção. É aqui que mora o segredo da verdadeira força. Não é na pressa, não é na correria, não é no barulho, é no silêncio da manhã onde o coração encontra repouso e a alma encontra resposta. Quem fala com Deus antes de falar com o mundo enche a mente de esperança, fortalece a fé e guarda o coração da ansiedade. O céu se abre para quem se ajoelha primeiro, e a vida encontra sentido quando a primeira respiração consciente do dia é transformada em oração. A Bíblia nos mostra que muitos homens de fé compreenderam esse princípio. Moisés subia ao monte cedo para buscar direção. Davi entoava cânticos ao romper da aurora. Daniel dobrava seus joelhos 3 vezes ao dia. E Jesus, o Filho de Deus, retirava-se de madrugada para estar a sós com o Pai. Esse padrão não é religioso, é vital. Oração matinal é um alinhamento espiritual que transforma o caos em ordem, o medo em coragem, a dúvida em fé. Quando você se levanta e antes de se lançar ao trabalho ou às preocupações, decide falar com o Senhor, você está declarando que Ele é prioridade. É isso que Jesus ensinou em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar não pode ser dado ao relógio, ao celular ou às tarefas, mas ao Rei dos Reis. Começar o dia em oração é plantar sementes invisíveis que florescem ao longo das horas. Aquele que se ajoelha cedo diante de Deus não se curva facilmente às pressões do mundo. Há uma força secreta, uma energia espiritual, um combustível invisível que sustenta quem fala com Deus. É como se as mãos do Senhor, já estendidas desde os céus, segurassem as nossas e guiassem nossos passos em cada esquina da vida. Isaías 50:4 diz: o Senhor Deus me deu língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos. O despertar matinal é mais que biológico, é espiritual. Deus desperta o ouvido para que a primeira voz que escutemos não seja a das notícias, nem das mensagens, nem das preocupações, mas a dele, suave e firme, instruindo, corrigindo e fortalecendo. Muitos se perguntam: por que a oração de manhã é tão poderosa? A resposta está no princípio da consagração. O que é consagrado primeiro, governa o restante.
Se o começo do dia é entregue a Deus, o restante será conduzido por Ele. Se a primeira palavra é de gratidão, o restante será influenciado pela gratidão. Se a primeira ação é de fé, o restante será marcado pela fé. Quando entregamos as primícias, abrimos caminho para que o céu governe cada detalhe. Provérbios 16:3 afirma: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não há promessa mais clara. Sucesso não está em estratégias humanas, mas em colocar Deus no início. E não pense que sucesso é apenas financeiro ou material. Sucesso, no olhar bíblico, é viver alinhado ao propósito eterno, é experimentar paz no meio da guerra, é encontrar sentido mesmo nas perdas. Há dias em que levantar cedo para orar parece um peso. O corpo cansado quer mais alguns minutos de sono, a mente ansiosa já quer pular para as tarefas. Mas é nesses dias que a oração é ainda mais necessária. Porque orar quando se tem disposição é natural, mas orar quando tudo conspira contra é espiritual. Jesus, no Getsêmani, em sua agonia, não deixou de orar. Ele sabia que o peso da cruz seria insuportável sem a força do Pai. E nós, em nossas cruzes diárias, não suportaremos sem esse mesmo fortalecimento. A oração não retira a cruz, mas nos dá força para carregá-la. A oração não impede a batalha, mas nos garante vitória sobre ela. Quando falamos com Deus de manhã, nos colocamos debaixo da sua proteção. O Salmo 91 nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O descanso aqui não é físico, é espiritual. É saber que mesmo que o dia traga surpresas, ataques e desafios, existe uma sombra que nos cobre. E essa sombra não é de medo, mas de refúgio. Quem fala com Deus cedo já não sai desarmado. Ele veste a armadura espiritual de Efésios 6, mesmo sem perceber. Seus pensamentos são guardados, seus sentimentos são protegidos, suas palavras são filtradas e seus passos são firmados. Quantas decisões precipitadas poderiam ter sido evitadas se antes de tomá-las tivéssemos falado com o Senhor? Quantos erros de palavras poderiam ter sido poupados se tivéssemos dobrado os joelhos antes de abrir a boca? Quantas lágrimas poderiam ser secas antes de caírem se tivéssemos buscado refúgio no alto antes de buscar soluções no baixo? O inimigo sabe da importância da oração da manhã. Por isso, faz de tudo para roubar esse momento. Ele coloca distrações, urgências falsas, notificações insistentes. Ele sabe que, se nos ajoelhamos cedo, nos levantamos fortes. Por isso devemos resistir, como Tiago Fur, 7 nos exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar-se é colocar-se em oração, em dependência. O diabo não foge de quem grita, mas de quem se submete. Ele não teme nossa força, mas a presença de Deus em nós. E não pense que falar com Deus é apenas pedir. Orar é adorar, é agradecer, é reconhecer. Muitas vezes, nossas manhãs precisam ser menos de súplica e mais de louvor. Antes de pedir pelo que não temos, devemos agradecer pelo que já temos. O ar que respiramos, a vida que continua, a esperança que se renova. O salmista nos ensina em Salmo 103. 1, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem começa o dia lembrando dos benefícios do Senhor, não se perde nas comparações e ingratidões que o mundo tenta plantar. E quando falamos com Deus antes de iniciar o dia, não apenas abençoamos nossa vida, mas também intercedemos por outros. As primeiras palavras podem ser em favor da família, dos amigos, da nação. Jó se levantava cedo e oferecia sacrifícios em favor de seus filhos. Jó 1:5.
E a Bíblia afirma que sua fidelidade era tamanha que, mesmo em meio às perdas, sua história foi restaurada. Oração não é apenas individual, é coletiva. Quando você fala com Deus de manhã, pode estar mudando o destino de alguém que nem imagina. Quantas mães dobraram os joelhos cedo e, com lágrimas, garantiram livramentos para seus filhos? Quantos pais acordaram antes do sol para apresentar seus lares a Deus e impedir que o inimigo tivesse espaço? Quantos líderes espirituais se colocaram diante de Deus ao amanhecer e, por causa disso, viram suas comunidades protegidas? A oração da manhã tem um poder que vai além de nós, alcança gerações. E ainda que a rotina pareça dura, que as obrigações sejam muitas, que o tempo seja curto, 1 minuto de oração sincera vale mais do que 1 hora de agitação vazia. É melhor começar o dia com um coração alinhado a Deus do que com uma agenda cheia e uma alma vazia. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer, e nada é nada, nem trabalhar, nem decidir, nem viver. A vida desconectada de Deus é apenas sobrevivência, mas a vida conectada nele é abundância. Por isso, quando acordar, lembre-se, antes de pegar o celular, pegue a Bíblia. Antes de abrir a janela, abra o coração. Antes de falar com alguém, fale com Deus. Essa ordem transforma destinos. Não é religiosidade, é sobrevivência espiritual. É o segredo dos que vencem batalhas sem que os outros percebam. É a marca dos que carregam paz mesmo em meio a tempestades. É o brilho nos olhos daqueles que não começaram o dia sozinhos, mas na companhia do Eterno. E quando terminar o dia, você poderá olhar para trás e perceber que cada passo foi sustentado, porque a primeira decisão foi correta. Quem fala com Deus antes de iniciar o dia já garante a vitória antes mesmo da luta. E é por isso que, agora, elevamos a Ele nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, aqui estamos diante da Tua presença para reconhecer que cada manhã é dádiva Tua. Obrigado porque o sol volta a nascer, porque a vida pulsa em nós, porque Tua misericórdia se renova. Pai, pedimos que o Senhor nos desperte não apenas do sono físico, mas do torpor espiritual. Que cada vez que abrirmos os olhos, sejamos lembrados de abrir também o coração para Ti. Guarda nossa mente da ansiedade, protege nosso coração da aflição, guia nossos passos em segurança. Que ao longo do dia possamos lembrar que a vitória já começou no secreto. Fortalece-nos, dá-nos sabedoria para decidir, discernimento para agir e amor para falar. Que cada palavra dita e cada atitude tomada seja reflexo da oração feita. Abençoa nossas famílias, cobre-nos com Teu sangue, envia Teus anjos ao nosso redor e não nos deixes cair em tentação. Faz-nos caminhar em paz, revestidos da Tua presença, conscientes de que sem Ti nada podemos, mas contigo podemos todas as coisas. Nós Te entregamos este dia e declaramos: ele pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Quando o sábio escreveu em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele não estava lançando apenas um conselho moral, mas revelando um princípio espiritual capaz de transformar o curso da vida. O erro de muitos é acreditar que inteligência, experiência ou habilidade são suficientes para guiar o próprio destino. A humanidade tem essa tendência. Confiar demais no que já sabe, apoiar-se na própria lógica, construir planos sem consultar o Criador. Mas a Escritura é clara. Sem reconhecer o Senhor, os caminhos se tornam tortuosos. Não se trata de má sorte ou de coincidência, mas de consequência espiritual. Quando o homem assume o volante sem pedir direção a Deus, a estrada da vida se enche de curvas perigosas. O coração humano é enganoso, como Jeremias 17:9 declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
Se o coração é enganoso, como confiar nele para decidir? Por isso, a oração matinal é essencial. É o ato de entregar cada escolha, cada detalhe, cada passo para aquele que não erra o caminho. Falar com Deus antes de iniciar o dia é como entregar o mapa da jornada nas mãos daquele que já conhece o destino final. Ele enxerga o que nós não vemos, prevê o que ainda não aconteceu, organiza o que ainda não entendemos. A vida, sem a direção divina, é como atravessar uma floresta densa sem bússola, mas com Deus ela se torna um caminho seguro. É nesse ponto que entendemos que oração não é religiosidade, não é ritual vazio, não é recitar palavras sem sentido. Oração é dependência, é relacionamento, é diálogo com o Criador. Quando dobramos os joelhos e declaramos: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que Tu já estás lá na frente, algo muda dentro de nós. A insegurança se transforma em confiança, o medo em esperança, a dúvida em fé. O segredo de uma vida reta não está em não ter problemas, mas em reconhecer a Deus em tudo. Reconhecer significa admitir, confessar, honrar, lembrar constantemente que Ele é Senhor. Muitas pessoas reconhecem a Deus apenas em grandes decisões, como casamento, mudança de cidade, abertura de um negócio. Mas a palavra diz: em todos os teus caminhos. Isso significa que até o detalhe mais simples, como a forma de falar com alguém, o modo de reagir diante de uma crítica, a escolha de onde ir ou não ir, deve ser entregue ao Senhor. Quem fala com Deus cedo aprende a viver com Ele em cada detalhe. Não há separação entre espiritual e comum, porque tudo se torna espiritual quando é consagrado. Comer, trabalhar, estudar, dirigir, cuidar da família, tudo se torna altar quando se reconhece a presença do Senhor. É interessante perceber como a Bíblia repete esse princípio em diversas passagens. O salmista declara no Salmo 37, Five, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A palavra entregar é semelhante a reconhecer. É colocar nas mãos de Deus o que estava em nossas mãos. Quando entregamos, deixamos de tentar controlar tudo. O controle humano é limitado, mas o governo divino é perfeito. O que muitos chamam de coincidência, a Bíblia chama de providência. O que parece acaso é, na verdade, o reflexo de uma vida entregue. Por isso, cada manhã, quando falamos com Deus, reafirmamos: Pai, eu não vou caminhar sozinho, Tu és meu guia. E não se trata apenas de direção, mas de retidão. O versículo de Provérbios afirma que Ele endireitará as tuas veredas. Isso mostra que o caminho natural do homem é tortuoso, cheio de desvios, marcado por escolhas erradas. Quem tenta viver sem oração acumula curvas perigosas. Relacionamentos quebrados, decisões precipitadas, palavras impensadas. Mas quando reconhecemos a Deus, Ele não apenas mostra o caminho, Ele corrige o caminho. Ele alinha, ajusta, endireita. Isso não significa ausência de desafios, mas significa ausência de desvio. O justo pode enfrentar desertos, mas não se perde neles. Pode enfrentar mares, mas sabe que se abrirão. Pode enfrentar muralhas, mas confia que cairão. Porque o Senhor é quem endireita as veredas. É por isso que começar o dia falando com Deus não é luxo, é necessidade. Sem essa entrega diária, o coração facilmente se inclina ao orgulho, à autossuficiência. Quantos já se perderam porque acreditaram que sabiam tudo? Quantos já se machucaram porque decidiram sem consultar o Senhor? A história bíblica está cheia de exemplos. Josué, homem valente e servo fiel, foi enganado pelos gibeonitas porque não consultou o Senhor. Josué 9:14. Ele fez aliança sem perguntar a Deus e colheu as consequências. Esse episódio nos ensina que até os melhores líderes falham quando não oram.
Por outro lado, quando Davi buscava ao Senhor antes de guerrear, obtinha vitória, mas quando agia sozinho, colhia derrota. A oração da manhã é esse momento em que declaramos: eu não vou agir no automático, eu não vou decidir pela carne, eu vou depender do Espírito. Reconhecer a Deus não significa apenas pedir, mas também agradecer. Muitos se lembram de Deus apenas para pedir direção, mas esquecem de agradecer pelas direções já recebidas. Cada livramento, cada porta aberta, cada desvio de perigo é fruto da mão dele. O salmista diz no Salmo 116:12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Essa pergunta deve ecoar toda manhã. Falar com Deus é também reconhecer gratidão. Quando agradecemos, reforçamos a consciência de que não caminhamos sozinhos. O ingrato vê o dia como fardo, o grato vê como presente. E há algo ainda mais profundo. Reconhecer a Deus é reconhecer que Ele sabe melhor. Quantas vezes oramos pedindo algo e o céu silencia? Muitas vezes interpretamos o silêncio como ausência, mas na verdade é proteção. Deus endireita nossas veredas também impedindo-nos de seguir por atalhos perigosos. Nem sempre entendemos no momento, mas depois percebemos que foi livramento. O apóstolo Paulo desejava pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Atos 16:6. Parecia absurdo no momento, mas depois ficou claro que havia outro plano. Reconhecer o Senhor é confiar que mesmo os nãos dele são respostas de amor. Quando dobramos os joelhos pela manhã, algo acontece dentro de nós. O coração se aquieta, a mente se organiza, a alma se fortalece. A oração não muda apenas o dia, muda a pessoa. Não é apenas o caminho que se endireita, é o caráter que se molda. Quem fala com Deus cedo aprende paciência, aprende mansidão, aprende domínio próprio. O Espírito Santo vai trabalhando no íntimo, endireitando não só a estrada, mas o viajante. É por isso que Gálatas 5:16 nos exorta: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Orar de manhã é escolher andar em espírito. E talvez você pergunte: como posso reconhecer a Deus em todos os caminhos se a vida é tão corrida? A resposta é simples. Não é pela quantidade de palavras, é pela constância de entrega. Uma frase sincera dita com fé pode mudar todo o percurso. Senhor, guia-me hoje, pode ser mais poderosa que horas de falas sem atenção. Deus não busca discursos longos, busca corações rendidos. É por isso que Jesus disse em Mateus 6:8, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O que importa é a entrega, não a eloquência. Quem começa o dia reconhecendo o Senhor, descobre uma vida de milagres diários. Não precisa de espetáculos, porque vê Deus em detalhes. Vê providência em pequenas coisas, vê cuidado em momentos simples, vê direção em escolhas inesperadas. É isso que transforma a rotina em testemunho. Cada manhã deixa de ser repetição e passa a ser revelação. O livro de Salmos nos traz uma promessa que ecoa até hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91:1. Essa declaração não é apenas poesia, é alicerce para a vida espiritual. É abrigo para a alma que enfrenta tempestades. O salmista não fala de um lugar físico, mas de um ambiente espiritual, um esconderijo secreto onde o coração encontra segurança. Orar pela manhã é entrar nesse esconderijo. É como se cada palavra proferida no início do dia abrisse a porta desse refúgio invisível, onde as vozes do mundo se calam e a voz de Deus ganha destaque. Quando dobramos os joelhos ou simplesmente fechamos os olhos em reverência, declaramos ao céu e ao inferno que não caminharemos desprotegidos.
É como vestir uma armadura que não se vê, mas que resiste ao peso das batalhas do dia. Porque batalhas sempre virão. Tentações, ansiedades, pressões, decisões difíceis. Mas quem fala com Deus cedo não anda desprotegido, não fica exposto ao acaso, não é jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias. Ele anda debaixo da promessa de que há anjos enviados para guardar cada passo, cada movimento, cada detalhe da caminhada. É interessante notar que o salmista não fala de visitar o esconderijo, mas de habitar nele. Habitar é permanecer, é viver, é fazer morada. Isso significa que a oração da manhã não pode ser tratada como um ritual vazio, como um ato religioso cumprido para aliviar a consciência. Oração da manhã é mais do que palavras ditas, é o início de uma habitação constante. É o coração que escolhe permanecer conectado com Deus ao longo do dia, mesmo enquanto trabalha, conversa, decide ou enfrenta dificuldades. Quem começa o dia orando, continua caminhando em oração, porque essa presença divina se torna sombra permanente, uma sombra que nunca se afasta. Assim como a sombra do corpo acompanha cada movimento sem ser lembrada, a presença de Deus acompanha quem faz do secreto o seu lugar de morada. E a palavra é clara: quem habita no esconderijo descansa. O descanso prometido não é ausência de problemas, mas paz em meio a eles. É possível atravessar dias agitados sem perder a calma quando se começa o dia em oração. É possível encarar diagnósticos difíceis sem desmoronar quando se habita sob a sombra do Onipotente. É possível suportar pressões externas sem se abalar por dentro quando a alma já se refugiou no lugar secreto. Essa paz não pode ser comprada, não pode ser fabricada, não pode ser substituída. Ela é fruto da presença de Deus. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias, mas a paz de Cristo depende da presença. E essa presença é acessada pela oração. Por isso, cada manhã é uma chance de renovar a habitação. Quando abrimos os olhos, temos a escolha: correr para os afazeres ou correr para os braços do Pai. O mundo grita com urgência, mas o Espírito sussurra com constância. Quem aprende a dar prioridade ao sussurro, vence o peso do grito. Daniel, em Babilônia, tinha compromissos políticos, pressões sociais, responsabilidades enormes, mas não deixava de orar 3 vezes ao dia. E foi essa disciplina que o manteve firme em meio à perseguição e o livrou da cova dos leões. A oração da manhã é o primeiro tijolo na fortaleza espiritual que nos protege ao longo do dia. Quando o salmista fala do esconderijo, também nos lembra que esse lugar não é visível aos olhos naturais. O esconderijo do Altíssimo não é um templo físico, não é um altar construído por mãos humanas, é um espaço espiritual construído pela fé. Jesus confirmou isso quando disse à mulher samaritana, em João 4:24, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Oração matinal é isso, espírito e verdade. Não é a eloquência das palavras, mas a sinceridade do coração. Não é o tamanho da fala, mas a intensidade da entrega. O que torna o esconderijo real não são as paredes de um quarto, mas a fé de quem entra nele. E como habitar nesse lugar muda a vida. A pessoa que ora cedo não reage às situações da mesma forma que os outros. Diante de uma ofensa, ela responde com mansidão. Diante de uma perda, ela reage com esperança. Diante de uma incerteza, ela confia. Porque a presença de Deus se torna filtro da alma. O que para muitos seria motivo de desespero, para ela se torna oportunidade de ver milagres. O que para outros seria o fim, para ela se torna recomeço.
O segredo não está em sua força, mas na sombra do Onipotente que a cobre. O salmista continua no mesmo capítulo dizendo que Deus livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estaremos seguros. Essas imagens são fortes porque revelam o cuidado pessoal de Deus. O laço do passarinheiro é a armadilha invisível, aquela que não enxergamos, mas que está preparada para nos prender. A peste perniciosa é o mal coletivo, aquilo que atinge multidões e parece incontrolável. Mas quem habita no esconderijo é guardado tanto do que não vê quanto do que todos veem. Isso mostra que a oração da manhã não é apenas prevenção, mas proteção completa. Antes mesmo de saber quais serão os desafios do dia, quem ora cedo já está guardado. E ainda que a noite anterior tenha sido difícil, amanhã sempre traz nova chance. Lamentações 3:22-23 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada manhã é renovação de misericórdia. Orar ao amanhecer é aproveitar esse derramar fresco da graça de Deus. É como beber água direto da fonte antes que ela seja tocada por outros. É receber a porção diária de esperança e força que só o Senhor pode dar. E essa disciplina de habitar no esconderijo não é restrita a monges ou sacerdotes, mas é convite para todos. O trabalhador, o estudante, a dona de casa, o empresário, todos podem habitar. Não há limite de tempo ou espaço, há apenas a escolha de priorizar. E quando priorizamos, experimentamos descanso. Não descanso físico apenas, mas descanso da alma. É o alívio que Jesus prometeu em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oração da manhã é esse vinde a mim. É trazer o cansaço acumulado, as preocupações do dia, as expectativas e entregá-las ao Senhor. Quem aprende a viver nesse ritmo descobre um segredo. O esconderijo do Altíssimo não é apenas um lugar para onde vamos, é um estado no qual permanecemos. Orar de manhã não é apenas iniciar, é carregar o refúgio consigo. É andar na rua sabendo que a sombra do Onipotente cobre cada passo. É enfrentar reuniões difíceis com a certeza de que a sabedoria vem do alto. É lidar com conflitos familiares com a segurança de que a paciência já foi plantada pelo Espírito. É enfrentar tentações com a convicção de que há escape preparado. E quando o salmista afirma que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele não está prometendo uma vida sem lutas, mas está revelando que existe uma diferença entre quem habita no esconderijo e quem anda desprotegido. O que habita pode até ver a queda, pode até sentir a pressão, pode até ser atacado, mas não será destruído. Isso é descanso. Saber que ainda que o caos esteja ao redor, existe uma sombra que garante segurança. Quantas vezes já vimos pessoas ao nosso redor sucumbindo à ansiedade, à depressão, ao medo, e nos perguntamos por que conseguimos suportar? A resposta não está em nossa força psicológica, mas na sombra do Onipotente. Aquele que começa o dia em oração carrega consigo uma resistência que não é natural, é sobrenatural. E o texto vai além, dizendo que com os próprios olhos verás a recompensa dos ímpios. Isso significa que Deus não apenas protege, mas também faz justiça. Oração matinal não é só para pedir proteção, mas também para alinhar-se com o Deus que julga com retidão. Muitas vezes a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus não falha. Quando apresentamos o dia ao Senhor, entregamos também as causas injustas, as palavras que nos ferem, as situações que nos oprimem. E ao entregar, descansamos, porque sabemos que Ele
é juiz justo. Isso é habitar. É não carregar o peso que não nos pertence, mas transferir para as mãos do Altíssimo. O salmista ainda afirma: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Veja a amplitude dessa promessa. Não apenas a pessoa, mas também sua casa, sua família, seus relacionamentos. Quem ora cedo, não ora só por si, mas consagra também sua tenda, seu lar. É como o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas no Êxodo. Quando o anjo da morte passou, poupou cada casa marcada. Assim é a oração da manhã. É como marcar a porta da vida com o sangue de Cristo, garantindo que o mal não terá acesso. Quantas mães de joelhos cedo já salvaram filhos de perigos? Quantos pais orando de madrugada já garantiram livramentos? Quantos lares foram poupados porque alguém se levantou cedo para interceder? Habitar no esconderijo não é só proteção individual, é proteção coletiva. E o texto se aprofunda. Porque ao assim seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que oração matinal ativa o exército celestial. Não vemos, mas eles estão lá. Não ouvimos, mas eles se movem. Não percebemos, mas eles agem. Os anjos são ministros do Senhor enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, como diz Hebreus 1:14. E a oração da manhã é como um comando de confiança. Pai, envia teus anjos para guardarem meus passos hoje. Quantas vezes escapamos de acidentes, de situações perigosas, de escolhas erradas, porque havia anjos agindo ao nosso redor. Não foi sorte, foi proteção, não foi acaso, foi ordem do Altíssimo. E o salmista continua: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Essas imagens representam inimigos espirituais, tentações, armadilhas malignas. Quem habita no esconderijo recebe autoridade para vencer. Não é apenas sobreviver, é vencer. Oração da manhã não é apenas defesa, é também ataque. É posicionamento de quem entende que em Cristo temos autoridade. Jesus disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa promessa se cumpre na vida de quem começa o dia em oração. O leão que ruge tentando intimidar não consegue devorar quem está escondido em Deus. A serpente que rasteja tentando enganar não consegue enredar quem está firme na palavra. E o Salmo 91 termina com um diálogo divino poderoso. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Perceba, tudo começa com apego em amor. A oração da manhã não é por medo, mas por amor. Não é apenas para pedir livramento, mas para expressar relacionamento. Quem se apega ao Senhor com amor encontra resposta em qualquer angústia. E a promessa é clara: não apenas livramento, mas glória. Não apenas sobrevivência, mas longevidade. Não apenas consolo, mas salvação. É o pacote completo da fidelidade divina. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desperdice as manhãs. Não comece o dia correndo atrás do pão, sem antes buscar o pão da vida. Não abra o celular antes de abrir o coração. Não fale com os homens antes de falar com Deus. O tempo que você acha que perde em oração é o tempo que você ganha em paz, em direção, em proteção. Habitar no esconderijo não é para alguns poucos escolhidos. É para todos que decidem priorizar. Você pode começar hoje, agora. Você pode transformar sua rotina em altar. Você pode experimentar o descanso prometido. A vida sempre terá pressões, mas quem habita no esconderijo vive leve. A vida sempre terá batalhas, mas quem habita no esconderijo vence.
A vida sempre terá tentações, mas quem habita no esconderijo permanece firme. Porque não é pela força humana, é pela sombra do Onipotente. A sombra não depende de esforço, depende de proximidade. Quanto mais perto de Deus, mais intensa é a sombra que nos cobre. Oração da manhã é isso, é aproximar-se dele. Tiago Fur, 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Cada manhã é convite para essa aproximação, e quando você começa a viver assim, percebe que orar de manhã não é peso, é prazer, não é obrigação, é privilégio, não é disciplina fria, é relacionamento vivo. É como conversar com um pai amoroso antes de sair de casa. É como receber um abraço invisível antes de enfrentar o mundo. É como carregar no coração uma chama que não se apaga. E essa chama ilumina, aquece, fortalece. Que hoje, ao ouvir essa palavra, você tome uma decisão, a de habitar. Não apenas visitar, não apenas recorrer de vez em quando, mas habitar no esconderijo. Que cada manhã seja um retorno consciente a esse lugar secreto. Que cada oração seja uma construção desse refúgio. Que cada palavra dita ao Senhor seja tijolo que fortalece essa morada espiritual. E que ao longo do dia, quando as lutas surgirem, você se lembre: eu não estou sozinho, eu estou sob a sombra do Onipotente. E agora, para selar essa palavra, eu quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, hoje reconhecemos que precisamos do Teu esconderijo. A Tua palavra declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é esse descanso que pedimos agora. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que acordamos e corremos para tudo, menos para Ti. Perdoa-nos quando tratamos a oração como último recurso e não como primeira escolha. Hoje escolhemos habitar. Hoje escolhemos priorizar. Hoje escolhemos entrar nesse lugar secreto e permanecer nele. Envolve-nos com a Tua sombra. Cobre-nos com Tuas asas. Guarda-nos com Teus anjos. Que cada passo ao longo deste dia seja vigiado, que cada decisão seja dirigida, que cada palavra seja temperada com sabedoria. Dá-nos autoridade para pisar serpentes e leões. Dá-nos força para resistir às tentações. Dá-nos graça para viver em paz. Livra-nos dos laços invisíveis, das armadilhas do inimigo, das pestes que assolam, dos males que não vemos. Guarda também a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos relacionamentos. Que nenhuma praga chegue à nossa tenda, que nenhuma seta encontre espaço, que nenhum dardo inflamado nos atinja. Senhor, que cada manhã seja um recomeço em Tua presença. Que a Tua fidelidade, renovada a cada amanhecer, nos lembre de que não estamos sozinhos. Que o nosso coração permaneça habitando, mesmo quando as tarefas nos distrairiam. Que possamos caminhar e trabalhar sem sair desse esconderijo. E que ao final de cada dia possamos olhar para trás e dizer: foi a sombra do Onipotente que me sustentou. Nós Te entregamos não apenas este dia, mas a nossa vida inteira. Queremos habitar para sempre em Ti, até que um dia estejamos eternamente na Tua presença, onde não haverá mais lágrimas, nem batalhas, nem escuridão, mas apenas a luz eterna do Teu rosto. É em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a orar e nos abriu acesso ao Pai, que oramos e agradecemos. Amém. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Essas palavras não são apenas uma orientação devocional, são uma chave espiritual que abre dimensões de intimidade com Deus que nenhum poder humano pode alcançar. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer meta, antes de qualquer decisão, existe um princípio que sustenta o coração: falar com Deus no secreto.
O quarto aqui não é apenas um espaço físico, mas um símbolo de intimidade, de isolamento santo, de silêncio necessário para ouvir a voz do Pai. O mundo nos chama para expor tudo, para mostrar, para gritar, mas Jesus nos chama para fechar a porta. E quando a porta se fecha, o coração se abre. O segredo da vida espiritual não está no palco, mas no secreto. Não está naquilo que os homens veem, mas naquilo que Deus vê. Quando você fala com o Pai em secreto, você está mostrando que confia mais no aplauso do céu do que na aprovação da terra. É nesse lugar escondido que a paz desce, que a força é renovada, que o propósito é clareado. A recompensa prometida não é apenas material. Embora Deus cuide do pão, da provisão, das necessidades, mas é sobretudo espiritual. É a paz que invade o coração, é a força que vem do alto, é a clareza de propósito que o mundo não consegue roubar. Cada manhã, quando abrimos os olhos, temos uma nova chance de obedecer a esse ensino. O quarto secreto é o primeiro lugar a ser visitado antes da cozinha, antes do trabalho, antes do celular. É ali que se declara: Pai, eu dependo de Ti. Guia meus passos, livra-me do mal. Essa decisão transforma pessoas comuns em testemunhas vivas da graça. Gente sem títulos, sem palco, sem fama, mas que se tornam colunas inabaláveis porque escolheram habitar no secreto. Quem fala com Deus antes de iniciar o dia, vence antes mesmo de lutar, porque já recebeu força antes da batalha começar. O mundo valoriza o público, Deus valoriza o secreto. O mundo mede por números, Deus mede por entrega. O mundo olha para a performance, Deus olha para o coração. É por isso que Jesus advertiu contra a oração dos fariseus, que oravam em pé nas praças para serem vistos. Eles já tinham sua recompensa, o aplauso dos homens. Mas quem busca no secreto recebe recompensa eterna. Não é sobre aparecer, é sobre permanecer. Não é sobre ser reconhecido, é sobre ser transformado. E como precisamos aprender esse princípio? Quantas vezes nossa vida espiritual enfraquece porque buscamos mais mostrar do que permanecer? Quantas vezes ficamos vazios porque a oração se tornou formalidade e não encontro? Quantas vezes nos cansamos porque trocamos o secreto pelo espetáculo? Mas Jesus nos chama de volta. Entra no quarto, fecha a porta, fala com teu Pai. Não é com o público, não é com os homens, não é com as redes sociais, é com o Pai. E Ele, que vê em secreto, sabe recompensar. E essa recompensa tem um poder que vai além do que pedimos. Em Efésios 3:20, Paulo declara: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso significa que, no secreto, não apenas pedimos, mas recebemos além. No secreto, não apenas falamos, mas somos moldados. No secreto, não apenas derramamos lágrimas, mas colhemos promessas. O quarto fechado se torna a sala do trono, e o silêncio humano se torna melodia celestial. Começar o dia no secreto é como construir alicerce antes de erguer paredes. Uma casa pode ser bonita por fora, mas se o alicerce não for firme, ela desmorona. Assim é a vida. Pode até parecer estruturada, mas sem o secreto, tudo cai diante da tempestade. Jesus contou essa parábola em Mateus 7:24-27. O homem prudente construiu sobre a rocha, o insensato sobre a areia. A diferença não estava na aparência da casa, mas no fundamento. Oração no secreto é esse fundamento invisível que sustenta tudo. E não pense que o secreto é perda de tempo. É justamente o contrário. É multiplicação do tempo. Quando você consagra minutos da manhã para o Senhor, Ele organiza suas horas. Quando você entrega o início, Ele governa o restante. Provérbios 16:3 afirma: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Quem confia cedo, pensa com clareza durante o dia.
Quem ora no secreto começa a enxergar o que os outros não percebem, porque o Espírito Santo ilumina a mente. O secreto é também lugar de quebrantamento. Ali não precisamos mascarar, não precisamos fingir, não precisamos usar palavras bonitas. Ali podemos dizer: Pai, estou cansado, estou fraco, estou perdido. E Ele, como Pai amoroso, nos acolhe. O secreto é hospital da alma, é oficina do coração, é escola do espírito. Ali somos curados, consertados, ensinados. Ali aprendemos a depender. Ali deixamos de ser orgulhosos e nos tornamos humildes. Ali nos lembramos de que sem Ele nada podemos fazer. João 15:5. E como isso impacta o dia. Quem ora cedo no secreto fala diferente, age diferente, reage diferente. Não porque se tornou melhor do que os outros, mas porque está cheio de Deus. O coração que começa o dia vazio de si e cheio do Espírito transborda paz, mansidão, paciência, amor. O fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5:22-23 floresce naturalmente em quem habita no secreto. O quarto fechado é também lugar de guerra espiritual. Ali levantamos clamor contra forças das trevas. Ali declaramos vitória antes da batalha. Ali levantamos escudos invisíveis contra ataques do inimigo. Ali recebemos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Lucas 10:19. O inimigo teme o crente que ora no secreto, porque sabe que ele não anda desarmado. O diabo não teme discursos, mas teme joelhos dobrados. Ele não se assusta com títulos, mas se assusta com lágrimas derramadas no secreto. Ele não foge de quem prega alto, mas foge de quem ora em silêncio diante do Pai. Por isso, cada manhã é uma chance de vencer antes de lutar. O mundo começa correndo atrás de resultados, mas quem ora começa conquistando no invisível. As maiores vitórias da Bíblia foram conquistadas no secreto antes de se manifestarem no público. Ana, em silêncio no templo, gerou Samuel. Elias, em oração persistente, trouxe chuva de volta à terra. Jesus, no Getsêmani, venceu a cruz em oração antes de vencê-la no Calvário. Tudo começa no secreto, e esse secreto precisa ser cultivado diariamente. Não adianta orar um dia e esquecer no outro. Não adianta buscar hoje e negligenciar amanhã. Habitar é permanecer. É como respiração. Não podemos viver de fôlego passado, precisamos respirar sempre. Assim é a oração. Não podemos viver de experiências antigas, precisamos renovar. O maná caía fresco a cada manhã para Israel no deserto. Se tentassem guardar para o dia seguinte, estragava. Assim é a graça, precisa ser buscada de novo a cada manhã. Talvez você se sinta incapaz de manter esse ritmo. Talvez diga: não tenho tempo, não sei orar, não consigo me concentrar. Mas Deus não exige perfeição, exige entrega. Ele não espera discursos elaborados, espera sinceridade. Uma frase sincera pode abrir o céu. Um suspiro honesto pode mover o coração do Pai. O Espírito Santo ajuda na oração. Como Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho nem na oração. Até para orar, Ele te ajuda. E à medida que você persevera, o secreto se torna prazer. O que no início parecia difícil, depois se torna necessidade. O que era disciplina, se torna deleite. O que era esforço, se torna encontro. Porque você descobre que não é sobre falar, é sobre estar com Ele. Não é sobre pedir, é sobre permanecer. Não é sobre resultados, é sobre relacionamento. E ao viver assim, sua vida pública começa a refletir o secreto. A recompensa vem, não porque você buscou, mas porque Ele prometeu. Às vezes é um livramento que você nem percebeu.
Às vezes é uma porta aberta que você não esperava. Às vezes é apenas paz em meio ao caos. Mas sempre há recompensa. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desperdice as manhãs. Entre no quarto, feche a porta, fale com o Pai. Faça disso sua prioridade, seu hábito, seu estilo de vida. Decida vencer antes de lutar, decidir antes de agir, se fortalecer antes de sair. Decida habitar no secreto, porque é ali que está a vida abundante. E agora, para selar essa palavra, vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai amado, nós entramos no Teu secreto neste momento. Fechamos as portas do mundo e abrimos o coração para Ti. Reconhecemos que precisamos de Ti mais do que do ar que respiramos. Pedimos perdão pelas vezes em que começamos o dia sem falar contigo. Hoje declaramos, Tu és a prioridade. Guia nossos passos, livra-nos do mal, fortalece-nos contra as tentações. Enche-nos da Tua paz que excede todo entendimento. Dá-nos clareza, dá-nos propósito, dá-nos direção. Que cada manhã seja marcada pela Tua presença. Que nossa vida pública reflita nosso secreto. Que sejamos testemunhas vivas da Tua graça, não apenas com palavras, mas com atitudes. E que ao final de cada dia possamos olhar para trás e dizer, foi o Senhor quem me sustentou. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que sem a Tua presença nada podemos fazer. Assim como o salmista, queremos que a nossa voz seja ouvida logo cedo, que as nossas orações subam como incenso agradável diante do Teu trono. Pai, endireita os nossos caminhos, livra-nos das armadilhas ocultas, cobre-nos com o Teu sangue e guarda-nos de todo mal. Pedimos que cada decisão de hoje seja dirigida pelo Teu Espírito, que cada palavra seja temperada com a Tua sabedoria e que cada passo seja firme sobre a rocha que é Cristo. Senhor, dá-nos a paz que excede todo entendimento, reveste-nos da Tua armadura e faz-nos permanecer de pé, mesmo em meio às tempestades. Que o nosso dia seja marcado pela Tua presença, que a Tua glória resplandeça em cada detalhe e que, ao final, possamos reconhecer que tudo foi conduzido por Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém. E a partir dessa oração, nasce uma verdade que precisa ser gravada no mais profundo do coração. Sem a presença de Deus, nada se sustenta. O salmista declara no Salmo 127:1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não importa a habilidade, a experiência, o planejamento, se a presença do Altíssimo não estiver no centro, tudo se torna frágil. É por isso que cada manhã precisa ser marcada por essa entrega. É na oração do amanhecer que o coração se reposiciona, que os caminhos são realinhados, que as armaduras espirituais são vestidas. É no secreto que recebemos a paz que governa, a força que sustenta, a visão que guia. Quando oramos logo cedo, não estamos apenas repetindo palavras, estamos estabelecendo governo. É como colocar diante de Deus a agenda, os encontros, as decisões e dizer: Pai, guia-me em tudo. E o Senhor, em sua fidelidade, vai à frente. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4:6-7 que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. E a paz que excede todo o entendimento guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Isso significa que, quando começamos o dia orando, colocamos muralhas de paz ao redor da mente. O mundo pode até tentar invadir com preocupações, mas há uma barreira celestial guardando o coração. A oração matinal não é um luxo espiritual, é sobrevivência. Sem ela, o dia nos engole. Com ela, o dia se curva diante da vontade de Deus. E quando reconhecemos isso, entendemos que dobrar os joelhos não é perda de tempo,
é ganhar o dia. É abrir as janelas do coração para que a luz do céu ilumine cada passo. É receber clareza onde havia confusão, direção onde havia dúvida, coragem onde havia medo. É por isso que Isaías 54 declara: o Senhor Deus me deu língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos. Cada manhã é despertamento, não apenas físico, mas espiritual. Sem oração, a alma se perde em barulhos. Com oração, a alma encontra descanso no silêncio do Pai. Sem oração, a ansiedade domina. Com oração, a paz governa. Sem oração, reagimos com a carne. Com oração, agimos no espírito. A diferença entre a derrota e a vitória, entre o desespero e a esperança, está em começar o dia de joelhos. Quem ora pela manhã já levanta vitorioso, porque entregou tudo ao Senhor. E não pensemos que essa prática é apenas para os momentos de aflição. Oração da manhã é também reconhecimento nos tempos de bonança. É gratidão pelo fôlego, pela família, pelo pão de cada dia. É declarar: Senhor, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, tudo é para a Tua glória. O salmista nos lembra em Salmo 103, 1-2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres que transformaram suas manhãs em altares. Davi buscava o Senhor ao amanhecer. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob decreto de morte. Ana derramava sua alma diante de Deus no templo, e Jesus, o Filho de Deus, levantava-se ainda de madrugada para estar em comunhão com o Pai. Se até o Mestre priorizava o secreto, quanto mais nós precisamos. E é no secreto da manhã que recebemos armaduras invisíveis. Efésios 6 nos mostra a armadura de Deus: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e calçados do Evangelho da paz. Quando oramos, vestimos cada peça. Saímos de casa não apenas vestidos por fora, mas revestidos por dentro. Estamos prontos para enfrentar setas inflamadas, ataques de palavras, tentações ocultas. O inimigo sabe que quem começa o dia em oração não é presa fácil. E quando entendemos esse chamado para vestir a armadura logo cedo, percebemos que oração não é apenas defesa, mas ataque. Oração não é apenas proteção, mas avanço. Oração não é apenas pedir, mas conquistar. Quando dobramos os joelhos, o céu se move, o inferno treme e a terra responde. Tiago 5,16 afirma: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E se ela é poderosa, não podemos tratá-la como última opção, mas como primeira arma. Antes de enfrentar pessoas, enfrentamos principados. Antes de lutar no visível, lutamos no invisível. Antes de resolver no natural, resolvemos no espiritual. É por isso que o salmista declarou no Salmo 5:3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele não corria para resolver por conta própria. Ele não confiava apenas na estratégia humana. Ele se apresentava diante do Senhor cedo e esperava. Essa espera não era passiva, era confiante. É a postura de quem sabe que a vitória começa no secreto. E como é diferente o coração de quem ora. Quem começa o dia no secreto não se desespera diante das más notícias. Quem ora cedo já preparou a alma para suportar. Quando a tempestade chega, encontra alguém já firmado na rocha. Quando a ofensa aparece, encontra alguém já revestido de mansidão. Quando a tentação surge, encontra alguém já fortalecido pela graça. Oração matinal não evita a luta, mas garante vitória nela. O segredo está em entender que falar com Deus cedo é alinhar o coração com o céu. É como sintonizar um rádio. Antes da oração, só ruídos.
depois da oração, a frequência certa. É isso que Paulo quis dizer em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem pensa nas coisas do alto logo cedo, consegue enxergar a terra com outra perspectiva. E a recompensa prometida por Jesus em Mateus 6 é real. Ele disse que o Pai que vê em secreto recompensará publicamente. Essa recompensa não é apenas material, mas também espiritual, emocional, relacional. Muitas vezes a recompensa é invisível, uma paz que ninguém entende, uma força que surpreende, uma sabedoria que ultrapassa a lógica. Outras vezes, a recompensa é visível. Portas abertas, caminhos endireitados, vitórias concedidas. Mas, em todo caso, há recompensa. O Pai não ignora uma oração feita com sinceridade. Por isso, precisamos insistir. Jesus contou a parábola da viúva persistente em Lucas 18 para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Se até um juiz injusto atendeu uma mulher pela sua insistência, quanto mais o justo juiz atenderá seus filhos que clamam de dia e de noite. Perseverar no secreto é chave. Não é orar hoje e desistir amanhã. É orar todos os dias, confiando que no tempo certo a resposta virá. E se em algum momento a resposta parecer demorada, lembre-se, o silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Muitas vezes Ele está nos moldando no secreto para que estejamos prontos para receber o que pedimos. Ele não apenas dá coisas, Ele nos transforma. Oração não muda apenas circunstâncias, muda pessoas. Não é só o caminho que se endireita, é o coração que se alinha. Por isso, cada manhã é oportunidade de transformação. Cada vez que dobramos os joelhos, algo é arrancado, algo é plantado, algo é curado. O secreto é oficina da alma. É ali que o orgulho é quebrado, que a fé é fortalecida, que o amor é renovado. É ali que deixamos de ser guiados pela carne e passamos a ser guiados pelo Espírito. É ali que nos tornamos mais parecidos com Cristo. E ao final do dia, quem começou em oração pode olhar para trás e reconhecer: até aqui me ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. A presença de Deus se revela não apenas em grandes milagres, mas também nos pequenos detalhes. O sorriso em meio à dor, a calma em meio à pressa, a esperança em meio à incerteza, tudo isso é fruto do secreto. Então, meu irmão, minha irmã, não desperdice as manhãs. Não abra o celular antes de abrir o coração. Não fale com os homens antes de falar com o Pai. Não comece a lutar antes de vencer no secreto. O tempo que você acha que perde em oração é o tempo que você ganha em direção, em paz, em força. E agora, para selar esta palavra, eu quero orar novamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que precisamos do secreto. Sem a Tua presença, nada podemos fazer. Por isso, entregamos a Ti esta manhã, este dia, esta vida. Pai, guia cada passo, endireita cada caminho, cobre-nos com o Teu sangue, livra-nos das armadilhas ocultas. Que cada decisão seja inspirada pelo Teu Espírito, que cada palavra seja regada pela Tua sabedoria, que cada atitude reflita o caráter de Cristo. Reveste-nos da Tua armadura, dá-nos a paz que excede todo entendimento, sustenta-nos de pé em meio às tempestades. Senhor, que cada um que ler ou ouvir esta mensagem seja tocado pelo Teu Espírito agora. Que corações frios sejam aquecidos, que almas cansadas sejam renovadas, que mentes confusas recebam clareza. Que o secreto seja restaurado na vida de cada um. Que as manhãs sejam consagradas a Ti, que as casas sejam transformadas em altares, que vidas sejam marcadas pela Tua presença. Nós declaramos que este dia pertence ao Senhor. Declaramos que nossas forças vêm de Ti. Declaramos que sem Ti nada somos, mas contigo somos mais que vencedores. Pai amado,
Recebe nossa oração como incenso agradável e derrama sobre nós tua graça abundante. Em nome de Jesus, teu Filho amado, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Se você chegou até aqui, eu quero de coração agradecer por ter permanecido comigo neste momento de reflexão na palavra. Eu sei que a sua vida é corrida, que o seu tempo é precioso, mas você escolheu separar esses minutos para estar diante de Deus junto comigo. E isso mostra o quanto você valoriza a presença dele. E eu creio que essa decisão não foi em vão. A semente da palavra nunca volta vazia. Ela já está gerando fruto no seu coração. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma o Espírito Santo tocou a sua alma, eu quero te pedir que não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque pode ser exatamente essa palavra que vai levantar um coração abatido, restaurar uma fé enfraquecida ou reacender a chama em alguém que já não tinha forças para orar. Deus pode usar a sua atitude simples de compartilhar para transformar uma vida inteira. E antes de irmos embora, eu quero te convidar a continuar caminhando conosco. Aqui na tela já vai aparecer um próximo vídeo preparado para edificar ainda mais a sua fé. Não saia sem assistir, porque eu tenho certeza que ele vai completar aquilo que Deus já começou a fazer no seu coração hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê paz em cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.